E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, furo de notícia. A CNN afirma categoricamente que o João Dória ainda não divulgou os dados e a eficácia porque os seus chefes não deixaram. O Partido Comunista não deixou. E tá ficando claro que é tudo uma jogada de marketing para tentar atrasar ao máximo a divulgação oficial dos dados para a Anvisa e tentar colocar a pressão popular, da mídia, do legislativo, do judiciário contra o governo para aprovar um produto que até o momento está ficando bem complicado, até porque a eficácia aparentemente ainda é menor do que foi encontrado na Indonésia, estaria abaixo dos 60%. Vamos comentar sobre isso logo de cara. Temos também as eleições para a presidência da Câmara, muita coisa acontecendo. Bolsonaro veio ontem a público pedir apoio, cobrar a bancada do agro. Quem vai apoiar quem? Vai apoiar o Baleia Rossi? Falou algumas coisas, vale a pena de comentar. E aí, pessoal, será que a bancada do agro realmente vai apoiar o Baleia Rossi? O que é que está acontecendo? Temos mais informações. Vamos também falar uma notícia que pode ser boa, pode vir a se concretizar, mas só se o governo vencer a disputa pela presidência da Câmara. Surgiu uma narrativa na mídia ontem falando que Bolsonaro quer interferir nas PMs, sabe? Quer tirar o poder dos governadores. E o negócio não é bem assim, o negócio é relativamente interessante, vou comentar com vocês. Vamos falar até rapidamente até o que está acontecendo em Belo Horizonte, a população foi às ruas e, óbvio, vamos falar ainda do que está acontecendo a nível de rede social, perseguições, sabe, ódio do bem, censura. Vocês estão entendendo, né? O que aconteceu principalmente também lá em cima. Então tem muita coisa, como sempre, pra gente falar hoje, mas eu quero já falar do Dória. Vamos falar também do Botafogo. O seu Rodrigo Maia falou umas poucas e boas, mas a gente vai chegar lá. Vejam só. O dia começa ontem com o João Dória avisando que ele estaria na rádio, a CNN, e em seguida estaria na Rádio Bandeirantes, com a hashtag para falar de transparência. É uma coisa que Dória não conhece. É o típico assim, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. É uma jogada política o tempo todo, é apenas marketing. Um cara que veio aí, né, da TV, de tudo, de propaganda, só tá se utilizando disso daí para tentar se autopromover e tentar vencer na narrativa. E ele fala, eu compenso as entrevistas. E você vê como uma coisa tá começando a ficar relativamente tensa para o João Dória, quando você vê que o Samidana, que é da Jovem Pan, tá longe de ser um bolsonarista, chega pra ele e fala, parabéns, parabéns Dória. Agora me diz uma coisa, quando vão publicar os estudos completos sobre a vacina para todos os interessados terem acesso? Estamos em uma pandemia e a supressão de dados só atrapalha. E pessoal, até o momento, o Butantan adiou por 3 vezes. Na verdade, adiou mais, porque eles falaram que eles iriam entregar os dados na 4ª vez, mas na verdade eles mostraram um slide. Mostraram apenas um slide, que não diz nada. Não tem a eficácia que a Anvisa precisa. E o negócio está começando a engrossar, mas vejam só. O dia começa, e somos surpreendidos pela UOL, falando que na verdade a eficácia pode ser ainda inferior às amostragens obtidas na Indonésia. Matéria que diz, eficácia geral fica abaixo de 60%, mas dentro do aceitável, tem que ser acima de 50%. E o Leonardo Coutinho diz, se o UOL estiver correto, o produto do Dória é menos eficaz entre todos os produtos que está no mercado. De todos, é o menos eficaz. Menos. É o pior de todo o mundo e o mais caro. $10 a dose, e são 2. O mais caro e o pior. Entre 50% e 60%, portanto, ainda aceitável. O inadmissível será a farsa dos 78% e 100% usada para aumentar a pressão popular para aprovar o imunizante na marra. Ele está tentando dar um golpe midiático através do marketing e da propaganda. Apenas uma curiosidade, um aluno que obtém uma nota de 60% é aprovado aí nas escolas do Brasil ou vai para a recuperação? Ou isso já não existe mais? Gente, você iria para um salto de paraquedas, que o paraquedas tivesse a eficácia de 78%, 60%? Você pularia de paraquedas? Só uma pergunta, né? E aí você vê o que a matéria fala. A taxa de eficiência do produto do Dória, desenvolvida pelos comunas, em parceria com o Butantan, ficou abaixo de 60%, mas acima de 50%. Mínimo determinado pela Anvisa. 2 pessoas que têm acesso ao estudo do Butantan afirmaram à reportagem que o índice do produto a ser apresentado será a ser apresentado oficialmente amanhã no Instituto. Se amanhã, no caso hoje, será?
Mostra que o imunizante é eficaz para atingir imunidade coletiva e está dentro dos padrões do OMS. No final desta semana, a Anvisa solicitou informações que não foram entregues pelo Butantan. Entre as pendências, estou empolgado para mostrar para vocês o vídeo do Butantan, do CNN mostrando, ó, Dória tá com a coleirinha. Entre as pendências está o relatório de imunogenicidade do estudo fase 3, relativo à capacidade do medicamento dar uma resposta imune. E depois colocam lá a nota, que o pessoal lá deu, do Butantan, falando que novos dados serão divulgados em coletiva de imprensa nesta terça-feira, às 12h45, na sede do Instituto. E aí, vejam só, Joyce Hasselman promovendo fake news. A Elisa aqui nos relembra que, recentemente, Joyce estava aqui falando, ó, que o produto do Dória tinha eficácia de 91%. Não. Depois, 78%. Não. Fake news, dona Joyce. Apenas fake news. A mais pura e transparente e clara fake news. Não tenho o que falar. Deixa eu fechar aqui para o Telegram para não ficar fazendo essa zoadinha. Pera aí. Vamos voltar aqui. Quem sabe faz ao vivo. Tamo de volta. E aí você vê, João Dória, ele foi lá. Quero mostrar para vocês um pedaço do que ele tem para falar, para vocês verem quão baixo é o senhor João Dória. Ele diz o seguinte, ó. Dória questiona a exigência de informações da Anvisa. Tá questionando. Por que tanta informação? Por que estão me pedindo tanta coisa? Bota aqui. Cadê? De hoje, o governador João Dória criticou a análise dos documentos que aconteceu por conta da Anvisa em relação ao pedido de uso emergencial feito pelo Instituto Butantan e falou até de uma possível predileção em relação à aprovação daquilo que está sendo feito pela Fiocruz em detrimento do Instituto Butantan. Olha só. Vamos ver o que ele disse. O que difere a Fiocruz do Butantan? Uma instituição tão respeitada quanto o Butantan. Por que uma vacina está OK? Os dados estão completos, estão perfeitos? E a Anvisa ainda anuncia que pode antecipar a aprovação da vacina da Fiocruz, que pertence ao governo federal, para ficar claro aos que estamos assistindo aqui neste momento. Enquanto a vacina do Butantan, que está ligado ao governo de São Paulo, a relutância e o grau de exigência sobe. Talvez tenha ficado assim um pouco baixo o áudio. Está claro aí a insinuação do governo. Tenha ficado um pouco baixo o áudio, mas eu vou explicar para vocês. Ela fala o seguinte, por que uma é aprovada e outra não? Lembrando que a que está sendo aprovada é a do governo federal, não é a minha. Com tantos dados, gente, a Anvisa mostrou a nota, colocou lá pelo menos 6 itens que estão faltando. Claros, uma resolução que já existe desde novembro do ano passado. Mas quem tem boca fala o que quer e esse é o senhor João Dória. E olha lá, antes de mostrar para vocês o absurdo, vendo que o cerco tá se fechando para ele, não circo, né? Na verdade, o Dória é circo mesmo, né? Mas vejam só, o plano B foi acionado. Vocês lembram que no entorno de outubro, novembro do ano passado, o Dória vai a Brasília para se encontrar com Pazuello e ele aproveita para se encontrar com Randolfo Rodrigues. E na época até fiz matéria, eu tô relembrando aqui agora, era pra eu ter colocado aqui no vídeo, mas só me veio na mente agora. Quando a gente fez a retrospectiva de final de ano, até trouxe lá de mais uma vez, Dória se encontrava com Randolfo Rodrigues e a própria mídia falava o plano B de João Dória, que seria promover ou via legislativa, através de alguma lei, decreto, maracutaias, ou utilizando o STF. E foi isso que aconteceu. A rede do nosso ilustríssimo Randolfo Rodrigues acionou o STF para que a Anvisa aprove o produto do Dória em 72 horas. Não tem nem pé nem cabeça, está faltando dados. Não vai dar certo. Se der certo, o STF, mais uma vez, vai rasgar, não a Constituição, mas vai rasgar todas as resoluções e as tratativas da Anvisa. Na verdade, depois dessa, a gente não precisa nem mais de Anvisa, a gente pode fechar a Anvisa. Porque o STF vai deixar claro que eles são a ciência, eles sabem mais do que todo mundo. A gente devia até cancelar o prêmio Nobel, sabe? Deixar que o STF também escolha. Mas vejam só, o Partido Rede protocolou nessa segunda-feira ação junto ao STF pedindo que a Anvisa apresente até 72 horas o registro emergencial do produto do Dória. A sigla também pede que a Anvisa, olha só, apresente o atual estágio do procedimental do registro emergenciais dos produtos do Dória e também da
de Oxford, a AstraZeneca, solicitada pela Fiocruz, demonstrando desta forma a documentação solicitada e apresentada para assegurar total transparência do procedimento. Inúmeros médicos já vieram a público falar que são coisas extremamente simples e são documentos basilares que não tem como abrir mão. A própria CNN vai falar nisso, vou mostrar agora para vocês o vídeo. O furo da CNN, sensacional, desmascarando Dória. E já tinha dito, a Fiocruz vem apresentando de forma contínua os dados há meses, vem dando num processo continuado. Não está escondendo o material como está o Dória e seus amigos comunas numa tentativa de utilizar a pressão da opinião pública, da rede, do judiciário, de todo mundo aí para aprovar um produto na marra. E aí, vejam só, CNN Brasil, olha a chamada, São Paulo culpa aquele país por falta de dados. Ué. A Tsuki mesmo diz, item completo do dossiê Butantan, entregue à vista. Dados de eficácia e de segurança de análise de subgrupos por status de infecção prévias e por faixas etárias. O item faz parte do capítulo 13, número 13, falta de transparência. Isso me lembra algo. E olha só, CNN desenhou. O vídeo é bem interessante. Peraí. Aqui. Vamos cá. Hoje com uma informação em primeira mão sobre a Coronavac. Olha aí. Autoridades de São Paulo culpam a China pela falta de dados da vacina. A Anvisa alega precisar de mais informações para fazer análise do uso emergencial. O governo divulgou apenas parte dos resultados dos estudos até agora e essa apuração é dele, Caio Junqueira. Oi, Caio, boa noite. Conta pra gente então. Oi, Roberta, boa noite. É isso aí. Autoridades de São Paulo disseram a autoridades federais estarem impossibilitadas de fornecerem todos os dados reivindicados pela Anvisa para a liberação do uso emergencial, e o motivo é um acordo de confidencialidade aí firmado entre o Instituto Butantan. Contrato secreto. Se lembra daquele contrato secreto entre Dória e os comunistas? Não pode mostrar, o contrato não deixa. E a farmacêutica chinesa Sinovac. Essa justificativa, pelo menos, que tem sido dada aí nos bastidores de São Paulo para Brasília, o que gera um impasse muito grande, porque a Anvisa não se sente segura para liberar a Coronavac sem todos os dados, sem os dados completos. E, pelo que eu apurei, são dados, sim, relevantes e essenciais para darem segurança a que... Dados relevantes, essenciais, quem diz é a própria CNN, que ataca o governo sempre que aparece oportunidade. For principalmente vacinado. Um dos itens, por exemplo, e talvez o principal, tem um nome bem grande e está faltando, mas vamos lá, eu vou falar, abre aspas, chama Dados de Eficácia e de Segurança de Análises de Subgrupos por Status de Infecção Prévia e por faixas etárias, fecha aspas. Ele compõe o capítulo 13 do dossiê do Butantan, entregue na Anvisa, e está incompleto, e ele é muito relevante, segundo as pessoas, as fontes com que eu conversei. Agora, há dados faltantes também, a gente precisa frisar isso, da Fiocruz e da AstraZeneca, né? O que já faz as autoridades dizerem ali nos bastidores que não devem sair o uso emergencial nessa semana, nem da Fiocruz e nem do Butantan. Diante da pressão de Brasília e de São Paulo, o que me disseram é que a vacina da Pfizer, por exemplo, demorou 21 dias para ser liberada nos Estados Unidos, 2 meses no Canadá e 9 dias no Reino Unido, e que a Anvisa tem trabalhado ali para preferindo liberar essas vacinas de uso emergencial com segurança, mas que para isso precisa ter todos os dados, que na verdade já estavam descritos em uma resolução da agência desde novembro. Ou seja, ninguém podia reclamar também que não sabia, nem o Butantan, nem a Fiocruz, Roberta. Não podia reclamar que não sabia. Já estava disponível desde novembro. Desde novembro o pessoal já sabia. Mas esse João Dória, né? Esse João Dória não pode falar porque os seus chefes não deixam. Tá vendo, pessoal, o que tá acontecendo no Brasil? Vocês estão vendo? Mas a culpa sempre recai sobre o presidente. É o presidente que não quer aprovar nenhuma vacina para o povo. Não, tá aí.
Desde novembro, tá tudo claro. O passo a passo tá aí desde novembro, o que precisa ser feito. O Butantan não fez porque não quis. Quer dizer, nem pode, né? O chicote estrala, e forte. E aí, vejam só, já aqui fazendo uma certa transição de assunto. O antagonista ontem nos faz uma matéria ridícula, caçoando, sabe, do falecimento do apresentador de TV que fala, ó, morre apresentador que desdenhava da questão da pandemia. É um absurdo, né, pessoal? É um absurdo. E aí eu até fiz uma pergunta ontem no Twitter e falei o seguinte, falei, peraí, pessoal, o pai do Diego Mainardi, ele também era um crítico e até onde eu sabia, ele também tinha falecido pela mesma razão. Ele também comemorou a questão do pai, fez a algazarra, fez piadinha. E aí eu fiquei sabendo, o Marco Angeli, ele era amigo do Enio Mainardi, o pai do Diogo Mainardi aí, né, do antagonista, que agora tem lá o seu programa na TV Cultura do Dória. Ele fala o seguinte, ó, sobre a questão do pai do Mainardi, quando se foi. O Mainardi comemorou e mentiu. O Enio, ele não morreu aí da doença do momento. Eu estive com ele no último ano e nos últimos dias, inclusive no hospital. E ele deixou lá um texto para quem quiser dar uma olhada. Mas só para mostrar, né, o que é o antagonista. Hoje, todo mundo já deve ter ouvido falar do Brasil 247. Hoje, o Dória tem o Brasil 247 dele, o antagonista. O antagonista hoje se tornou o Brasil 247 do Dória. Espero que esteja sendo aí bastante rentável, porque realmente tá cada dia, sabe, descendo no fundo do poço. Nem botam mais assim, ó, redação. Nem tem mais título na matéria. Não botam mais Cláudio Dantas, não, nem redação mais bota, tá em branco. Ninguém tem nem mais coragem de assinar as matérias do antagonista. E aí, mudando aqui um pouco de assunto, mas ainda nesse tema assim de saúde, Rodrigo Maia, ontem foi aí, né, dar uma entrevista, falou um monte de groselha. Não vou nem passar o vídeo pra vocês, vou só mostrar o áudio pra vocês verem, né? Peraí, Maia. Vai assim. Sofra um processo de impeachment. A questão da vacina, se ele não organizar rápido, talvez ele sofra um processo de impeachment muito duro, porque o processo de impeachment é resultado, você sabe muito bem disso, da organização da sociedade, como se organizou contra o presidente Collor, contra o presidente Dilma, né? É assim que as coisas encaminham no processo de impeachment, a sociedade cobrando do parlamento. E acho que a questão da vacina está começando a transbordar para dentro do parlamento uma pressão que a sociedade poucas vezes fez no parlamento nos últimos anos, apenas os bolsonaristas contra o próprio parlamento e o Supremo Tribunal Federal. Olha que fala ridícula, né? Só os bolsonaristas estão contra o parlamento. Só os bolsonaristas estão contra o STF. Bolsonaristas. É o rótulo que eles nos dão. Não é direita, não é conservador, não é nada. É bolsonarista. E fica falando que existe pressão popular por impeachment. Que pressão popular, gente? Estão vendo alguma manifestação? Estão vendo a esquerda fazer alguma coisa? Mas o Rodrigo Maia tá falando de impeachment, né? Tá muito nervoso, muito nervoso. Vocês percebem, né, que ele começou a ser investigado pela PF. E aí eu tava passando no Twitter e também vi um comentário que, cara, resumiu perfeitamente, melhor do que se eu tentasse explicar. E o Luiz fala o seguinte, ó, quando ele botou assim, ó, eu avisei. Quando o cara fala assim, eu avisei, o rapaz assim, pera, avisou o quê? Deixa eu dar uma olhada. Lá no dia 10, ele tinha dito, ó, meu palpite sobre os repentinos ataques de Maia ao presidente. Em dezembro, como parte de uma investigação, a PF colheu depoimentos que atingem o Rodrigo Maia em cheio. Quando a coisa estourar, ele vai dizer que está sendo perseguido porque passou a criticar Bolsonaro. Não posso criticar Bolsonaro. Os bolsonaristas são os únicos, tá vendo, né? Que estão aí perseguindo o legislativo e o judiciário. Ele só faltou falar isso, né? Que é a gente que persegue, não são eles. E depois você vê o César Maia, pai do Rodrigo Maia, mas na matéria aqui também no antagonista, só mostrar só um dos parágrafos, foi o próprio Luiz que trouxe. César Maia gravou ontem um vídeo em que já alertava para o risco de cooptação da PM por Jair Bolsonaro, dentro da preparação de um autogolpe. Bolsonaro quer dar um golpe. E já fala da questão da PM. Será que Bolsonaro está querendo realmente agora interferir nas PMs de vez e mostrar que Sérgio Moro estava certo? Eu acho que não. E aí vejam só, né? O antagonista, de novo.
E aqui o Marco Feliciano ainda traz a matéria e fala o seguinte, ó. Caros Cláudio Dantas e Mainarte, com todo respeito pergunto a vocês, o que acham do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chamar o chefe de Estado de covarde? Acham que esta postura contribui para a estabilidade institucional? Não acharam equilibrado o presidente não responder? O que é que vocês querem? Vocês querem que Bolsonaro responda? Para quê? Se Bolsonaro responde, Bolsonaro é truculento, Bolsonaro é agressivo, Bolsonaro é ofensivo, ele não respeita as instituições. Se ele não responde, é isso daqui, ó, cheiro de sangue. Bolsonaro apanha de Rodrigo Maia. E quem apanha de Rodrigo Maia, apanha de qualquer um. Ouça aqui o podcast exclusivo do Antagonista. Era só essa matéria, gente. Só essa matéria. Isso aqui não dá nem 3 linhas, né? Tá 3 linhas porque tá bem compactado. É uma frase. Essa foi uma matéria. Mais uma vez, sem assinatura. O Antagonista hoje em dia não tem mais coragem de colocar o nome de quem escreveu a matéria. Não tem coragem. Não é homem, sabe? Só tem homem trabalhando no Antagonista. Pelo menos é o que eles mostram lá. Nenhum tem a mínima coragem de colocar o nome. Sabe? O cara não tem a honra de escrever o próprio nome. Sabe? O nome que recebeu do pai e da mãe. Será que é vergonha do próprio nome ou é vergonha de escrever isso? Esse é o nível que chega, né? O veículo de mídia oficial do Sérgio Moro. Não bota o nome. Sabe? Não bota o nome. Daqui a pouco vai virar anônimo, né? Só não é anônimo porque a gente sabe quem é os donos. Só isso daí. Senão era praticamente um jornal anônimo. E aí você vê, né? Outra narrativa que imperou no dia de ontem. Acho que todos vocês devem ter ouvido falar, ao longo do dia, que a Ford iria fechar as fábricas ao redor do Brasil. E aí Rodrigo Maia e a turminha da esquerda veio para dar aquela lacrada. E vejam só, o Rodrigo Maia falou o seguinte, ó. O fechamento da Ford é uma demonstração da falta de credibilidade do governo brasileiro, de regras claras, de segurança jurídica e de um sistema tributário nacional. Podia ter ajudado, né, Maia? Você era presidente da Câmara por 2 anos. Você travou tudo, deixou tudo caducar. O sistema que temos se tornou um manicômio nos últimos anos, o que tem impacto direto na produtividade das empresas. Só falta jogar a culpa no governo, né, de Bolsonaro. Mas você vê, ó. Segurança jurídica. Cara, reclama aí com os lavajatistas. Reclama com o STF. Sistema tributário nacional. Paulo Guedes entregou a reforma tributária em julho do ano passado. Julho. Falta de credibilidade do governo. Quem que não tem credibilidade no governo? Só a mídia, que faz questão todos os dias de tentar destruir a imagem do presidente. E aí o Fábio Weingarten, nosso secretário aí lá da SECOM, fala o seguinte, ó. A verdade dos fatos. Sabe o que aconteceu com a Ford? Ela fechou fábricas no mundo inteiro, porque vai focar sua produção em SUVs e picapes, que são mais rentáveis. Não tem nada a ver com a situação política, econômica e jurídica do Brasil. Quem falar o contrário mente e quer holofotes. E aí você vê, ó, Ford vai parar de produzir veículos de passageiros, com exceção do Mustang. E depois fala de Mustang e SUV. Não vai ter. Depois você vê, ó, Luciano Huck veio lacrar, mas aqui a Amanda. A Amanda trouxe lá uma matéria que ainda é de 2018, que já previa isso. A matéria da 4 Rodas já falava, ó, Ford vai desistir de vender carros de passeio nos Estados Unidos. Planejamento poderá trazer consequências para o Brasil. Não é mais rentável, eles não conseguem mais competir com o mercado asiático. Toyota, Honda, as empresas japonesas. Aí vem o Luciano Huck, ó. A Ford, uma das maiores montadoras do mundo, deixa o Brasil para se manter na América do Sul, só no Uruguai e na Argentina. Lá se vão mais de 5 mil empregos por aqui. Sobra descoordenação e falta de confiança no país. É o efeito da pandemia também, mas é sim ausência de liderança. Pronto. Sabe qual é a culpa? É que Bolsonaro, ele não fez um decreto, um MP, obrigando, sabe, a Ford a produzir carro de passeio. Bolsonaro devia ter dado canetada, sabe? Pegado a PF, feito uma busca e apreensão dos Estados Unidos, sabe? Fretado num voo da FAB e falar, não vai fechar. Vocês vão continuar produzindo carro de passeio. É um absurdo. É um absurdo, sabe? A mentira, o grau de mentira e descaração que essas pessoas têm. É um absurdo, é um absurdo. Aí depois você vê, ó, jornalista comemorando. Tchau, Brasil. Questão da Ford, né? Que a Folha de São Paulo fala. E aí, o Marcos
Petrucelli, que é da Jovem Pan, fez uma frase que nem se encaixa na situação, nem se encaixa, mas vale a pena ser comentada, porque o que aconteceu na Ford foi a empresa já estava planejando isso, já tinha de tempo. Mas ainda que acontecesse no Brasil, vale refletir sobre isso, ó, 2020. Fique em casa, vamos salvar vidas, ciência, economia vem depois. 2021, Ford deixa do Brasil. Governo incompetente, Paulo Guedes é uma farsa. Jogaram a culpa no governo. Não é culpa do governo, não é culpa de nada, tá aí. Mas esse discurso se encaixa nessa gente. É a galera do Fica em Casa. É a galera do Fica em Casa. Primeiro problema, culpa o governo. A gente sabe como são as coisas, né? E aí, vejam só. O garoto espertinho. Pega o comentário da Paula Marisa, que ela diz, ó. Agora, os defensores do Fica em Casa estão culpando o Guedes pelo fechamento da Ford. Alguém avisa pra eles que quando o povo não pode trabalhar, é isso que acontece. Aí ele fala o seguinte, ó. Minion não cansa de passar vergonha. A Ford decidiu mudar para a Argentina, onde o lockdown foi muito superior ao brasileiro. Que constrangimento. Não, ela não mudou para a Argentina. É porque ela agora não produz mais carros de passeio. Só SUVs e o Mustang. O problema é compartilhar mentira, né, Felipe? O problema é a vontade de mentir nas redes, né? A vontade de mentir e de destilar o ódio contra o governo. E aí, numa clara movimentação dessa nova esquerda, nessa esquerda renovada que vem surgindo no Brasil, ele bota o dedo na cara do PT. Na cara do PT. Ele não vai falar do PSB, não vai falar do PDT, porque coisas já aconteceram lá, né, na Câmara, ele tá assim meio quieto. É porque aqui, a priori, o Pacheco também seria o candidato do Alcolumbre. Ele vai falar o seguinte, ó. O PT decidiu apoiar o candidato do Bolsonaro e do Alcolumbre para a presidência do Senado. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, que os simpatizantes do PT me explicassem essa, porque não consigo entender sob nenhum ângulo que tento olhar. O Pacheco aí tá vindo forte, mas a matéria traz aí um nome do MDB, a Simone Tebet, que se confirmar o cenário que eles desenham, pode vir também muito forte. Até então, pra mim, aí o Pacheco tá liderando disparado. Mas vamos mostrar a matéria, vejam só. A bancada do PT se tornou, nos últimos dias, fiel da balança na eleição no Congresso. No Senado, a sigla conta com 6 parlamentares, o que corresponde à 6ª maior do Senado. Com a adesão da bancada, desconsiderando possíveis traições, Pacheco agora conta com o apoio de 5 bancadas, DEM, PSDB, PROS, Republicanos e PT, que correspondem a 26 votos. São necessários 41 para vencer a eleição, caso todos os senadores apareçam para votar. Inicialmente, a bancada petista pretendia garantir o comando da CAS, que é a Comissão de Assuntos Sociais. Como mostrou o painel, o partido agora objetiva continuar com a presidência da CDH, Comissão de Direitos Humanos, né? Por que será que o PT quer os direitos humanos? Atualmente, sob o comando do Paulo Paim do PT, não é meu parente, eu não tenho nenhum parente no PT, e obter a Comissão de Meio Ambiente. Olha a jogada do PT. Antes de a gente avançar, vejam só. O Pacheco, se ele já tiver 28 votos, ele tá muito perto. Muito perto. Muito perto mesmo. E o PT voltando assim, eu não sei, aqueles partidos assim, né, naquela famosa centro-esquerda, PDT, PSB, tem um cheirinho que vem junto. Tem um cheirinho que vem junto. Parece que tá bem consolidado. Faltam 13 votos. 13, tem 28. É um número alto. Mas tem um cenário também que vem se desenhando. Mas antes disso, falando sobre as comissões, ó. Um eventual comando dessas 2 comissões pode resultar em dificuldades para o governo Bolsonaro, que terá um adversário ideológico controlando o que será barrado ou avançará em relação à chamada pauta de costumes e do meio ambiente. Olha a importância não só de vencer as eleições da Câmara e do Senado, como de conseguir as comissões. O PT já está visando, ó, a gente não pode levar, a gente não vai conseguir emplacar o nome, mas a gente vai pegar umas comissões. Aquele vídeo clássico, eu já passei mais de 20 vezes aqui no canal. O Ciro Gomes falando sobre Rodrigo Maia. Rodrigo Maia é um cara bom. A gente percebeu que a gente não conseguiria colocar um cara da esquerda, então a gente se fechou do Rodrigo Maia, porque ele tem palavra, ele sabe atenuar danos, ele sabe colocar pessoas certas, nas posições certas, nas comissões certas, nas relatorias corretas. Ele dá o exemplo do Marcelo Freixo, que desfigurou por completo o pacote anticrime.
E aí, olha só, a definição petista tende a fortalecer a candidatura de Simone Tebet pelo MDB, que é a atual presidente do CCJ. Por quê? Porque o Braga era o único que conversava com o PT. E o PT fechou. E o Braga ainda assim está mais próximo do governo, mas não é tão governista. E o Bezerra e o Eduardo Gomes, ambos realmente são líderes do governo. Aí tem o carimbo do Planalto. Ou seja, o azarão aí ficaria meio que a Simone Tebet. É a única. Porque os outros não têm tanto apoio. E a Tebet, vejam só. Quando a decisão a candidatura de Pacheco pelos petistas, aliados avaliam que Tebet se tornou a opção mais viável. Ligada ao movimento Muda Senado, ela contaria com os votos das bancadas de Podemos, PSDB, Cidadania e PSL. Gente, pode ser a disputa, tipo assim, o candidato apoiado pelo PT versus o candidato apoiado pela bancada do Moro. Complicado. E na situação aí, o que é que você acha que o Planalto deveria fazer? Apoiar a Tebet ou apoiar o Pacheco? Vocês estão vendo como o Senado é um pepino? Vocês entendem porque desde o ano passado o governo nunca falou nada do Senado, tá assim, não, fica aí do jeito que for, quer se eleger, vai lá, vai que é tua. O foco do governo sempre foi na Câmara. O Senado, meu Deus. Qualquer lugar que olhe pro Senado, pra mim, aparece assim, um cenário muito ruim. Qualquer lugar do Senado que olhe é um cenário muito ruim. E veja só a questão do MDB. Tá vindo aí, tá demorando. Quanto mais demora, pior para ele tá ficando, porque precisa já começar a buscar apoio. E vejam só, a bancada do MDB, a maior do Senado, tem atualmente 3 senadores, mas espera-se que esse número suba para 15 nesta semana. Gente, se o MDB só pegar aí, ó, os 10 do Podemos, com 7 do PSDB, 3 do Cidadania e 2 do PSL, eles já vão para 37 votos. Se foram todos votar, né, em bloco. Funcionando 4. Simone Tebet, bancada do Moro. A bancada do Moro vai sentar no Senado e vai comandar. As comissões vão ser divididas do jeitinho que eles querem, né? Imagina aí, Moro falando sobre a pauta anticorrupção. Aquela pauta, quem sabe o que é, né? Criar um estado policialesco e punir todo mundo que ele não gosta, com apoio do antagonista. Tá tenso. O cenário no Senado está tenso. E aí, falando um pouquinho da Câmara, não tá tão tenso, né? Tá um pouco mais calmo. Mas ainda assim, né? Espero que o governo não perca, porque olha o que o Baleia Rossi veio falar. Impeachment é prerrogativa do parlamento e não podemos abrir mão. Não podemos abrir mão do impeachment, diz o Baleia Rossi. A declaração do candidato à presidência da Câmara ocorre após o PT cobrar deputados sobre eventual novo pedido contra Bolsonaro. Florianópolis. Candidato à presidência da Câmara, com apoio de 11 partidos, Baleia Rossi disse que o eventual novo pedido de impeachment será tratado com muita clareza e objetividade. E diz, é prerrogativa do parlamento e não podemos abrir mão de nenhuma prerrogativa. Declarou após reunião com a parte da bancada catarinense na manhã desta segunda-feira, dia 11, em Florianópolis. A afirmação ocorre após a cobrança lá do PT, na Gleisi Hoffmann, que ela falou o seguinte, ó, a presidente do PT, Gleisi, tornou público que um dos itens do acordo para ter o apoio do partido de esquerda é de analisar as denúncias de crimes do presidente da República. Puxados pela deputada Carol de Tone, 3 dos 4 representantes da sigla no estado vão apoiar o Lira. Candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro, ainda nesta segunda-feira, o deputado cumpriu a agenda no Piauí, Bahia e Goiás. Gente, vocês já viram alguma disputa assim, interna na Câmara, no Senado, ganhar tantos holofotes? Vocês estão vendo o esforço que os candidatos estão empregando? É como se fosse eleição, sabe? Para, sei lá, governador, presidente. Estão rodando o Brasil. Rodando o Brasil. O cara fez 3 estados num dia. Voando de jetinho pra cá e pra lá. O PP não divulgou quanto gastou, falou que vai divulgar no final, mas tá investindo pesado lá o fundo partidário. Podia estar usando pra outra coisa, mas estão colocando as fichas nas eleições da presidência da Câmara. O MDB tá fazendo a mesma coisa. Tá indo com tudo. Estão indo com tudo. Mas vamos adiantar, eu quero falar da polícia. Mas antes disso, olha só essa matéria. Essa daqui foi ridícula. Foi uma das matérias mais ridículas que eu já vi sobre a disputa para a eleição da presidência da Câmara. Desde quando eu comecei a comentar sobre o assunto, nunca vi uma matéria tão sem pé nem cabeça. E vocês vão entender o porquê. Você vê a matéria, tá lá foto de Temer, bonitão. E a manchete é o seguinte, ó. Para Temer, baleia ajudaria
a baixar a fervura com o Planalto, falando que tem uma tensão entre a Câmara e o Planalto, e o Baleia Rossi pode fazer com que essa tensão abaixe. Mas peraí, o Baleia Rossi ele é o candidato da esquerda, que a esquerda apoia. Então, em teoria, vai continuar como está. Não tem como baixar o tom, porque o Legislativo vai tentar destruir o governo. Quer impeachment o governo. O Baleia Rossi que falou que não pode desistir do impeachment, o Temer está falando que ele vai baixar o tom. Só se for baixar o tom em relação ao Rodrigo Maia, né? Que não é muita coisa. Aí quem trouxe a matéria foi o próprio Lira. Ele fala o seguinte, ó. Eles quase me convenceram que eu era o candidato da situação. Ficou difícil de entender. Para simplificar, eu sou o candidato da palavra cumprida e do aperto de mão. Aí eu fui lá dar uma lida na matéria. Fala o seguinte, ó. Michel Temer entendido interlocutores que a eventual gestão de Baleia Rossi baixaria a fervura na relação com o Planalto. Segundo pessoas próximas a Temer, que mantém uma boa relação com Jair Bolsonaro, a postura mais discreta e conciliadora de Baleia Rossi, candidato de Rodrigo Maia, ajudaria a melhorar a relação institucional. Na semana passada, Maia chamou Bolsonaro de covarde. Peraí, ó. Maia chama Bolsonaro de covarde. E aí o Baleia Rossi ele vai fazer a temperatura baixar, o cara do mesmo lado. Não seria mais... Não faz mais sentido se o lado que o governo está apoiando baixar o tom, já que assim, existe certa relação assim, tipo assim, de aliados. Faz algum sentido essa matéria? Tô tentando entender o que eles estão querendo falar com isso. Não, Baleia Rossi vai abaixar o tom em relação ao Maia, né? Só se for. Porque o governo tá apoiando o outro candidato. Quem tem boca fala o que quer. E aí, teve um evento lá que eu olhei e falei, rapaz, isso aqui é meio preocupante, que foi a questão da bancada do agro. Bolsonaro, ontem lá no Cercadinho, falou, pô, cara, a gente não pode ter mais 2 anos de esquerda pautando a Câmara. Falava da bancada do agro, tem um pessoal querendo votar do Baleia Rossi. Que foi nada contra o Baleia Rossi, mas é o candidato da esquerda. E aí o Estadão trouxe um resumo, já colocando a opinião política deles, né? Pra reclamar do governo, tentar tirar um pouco de contexto. Mas vem lá, Bolsonaro cobra apoio da bancada ruralista à candidatura de Lira. O Jair, né, cobrou o pessoal e justificou o pedido ao destacar que o campo nunca teve um tratamento tão justo e honesto quanto em seu governo. E aí, olha só qual foi a fala. O campo nunca teve um tratamento tão justo e honesto quanto tem comigo, em todos os aspectos. Alguns parlamentares do campo, ao invés de apoiar o nosso candidato, estão apoiando outro candidato. Eu não entendo. Falou lá no Cercadinho. Bolsonaro voltou a dizer que o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deixou caducar a MP da regularização fundiária. Aí depois já coloca na opinião do Estadão, que é a MP da grilagem. Não tem nada disso. Nada. É só para se regularizar a situação fundiária e o pessoal poder realmente explorar a terra da forma devida. Aí vem lá, ó. Nós podíamos ter todo o campo legalizado, onde o homem pudesse fazer seus empréstimos, seus negócios, e não pode fazer por quê? Porque o presidente da Câmara deixou caducar. O Maia deixou caducar. E agora eu vejo o pessoal do agro, alguns poucos, né? Poucos, é lógico, apoiando o candidato que tá do lado da esquerda. O bloco de Rodrigo Maia, né? Que todo mundo sabe, é o bloco lá do PT, pessoal, PCdoB. Bolsonaro diz, ó, nada pessoalmente contra o candidato do outro lado. Então nada contra o Baleia Rossi. Mas ele está junto com o PT, PCdoB, PSOL. Não precisa falar mais nada. O chefe do executivo disse ter profunda gratidão e apreço pelos parlamentares do campo e que o mínimo que pede a eles é apoio às eleições da mesa para evitar que novas MPs caduquem. Se eu fizesse agenda ambiental, do jeito que os governos anteriores fizessem, o agronegócio estaria no fundo do poço. Bolsonaro ainda comentou, né? Fechou lá o dia. Aquela fala que ele sempre faz, só que de um jeito muito mais simples, né? Linguagem popular. Nosso presidente. E aí, vejam só. O Globo traz uma matéria sobre o tema. Fala um monte de coisa, mas a parte importante são 4 parágrafos. Esses 2 e mais 2. Acho que só são 4, se eu não estiver enganado. Senão são 5. Arthur Lira ou Baleia Rossi. Veja a posição da bancada ruralista na eleição à presidência da Câmara. Quem veio a público decretar aí o apoio foi um deputado que é o Alceu Moreira, que é do MDB, do mesmo partido do Baleia Rossi. Então, calma lá um pouquinho, né? Após a fala de Bolsonaro, Alceu Moreira afirmou que a cobrança do presidente não faz sentido porque a eleição é na Câmara. A relação não é entre Bolsonaro e Maia, entre Baleia Rossi e Lira. Nada pode ser pior para a presidência da República do que se posicionar de forma a conseguir adversários gratuitos, que votaram sistematicamente o que é bom para o país junto com o governo, defendeu. Agora, pior é um deputado voltar contra
o Brasil só porque o presidente apoiava outra chapa, né? É muito pior. É só um apoio. Na hora de fazer as coisas, faz o que tem que ser feito, né? Pelo Brasil. Não é o seu. Só que aí você vê, ó. Na verdade, são 7 parágrafos. Já Sérgio Souza procurou minimizar a declaração dizendo que a frente não tem candidato e cada integrante poderá votar como quiser. Ou seja, não tem os ruralistas. É o cara lá que tá na frente das frentes, né? Tá lá, eu estou na frente do grupo, tentando falar pelo grupo, mas não é bem assim, tá falando por você. A frente não tem candidato. Quem tem candidatos são os colegas parlamentares. Nós, da bancada ruralista, temos dado todo o apoio ao governo. A maioria das pautas do governo são nossas pautas também. Não é uma eleição para dividir ou unir a bancada. Cada um dos colegas parlamentares tem lá liberdade do voto. Um dos coordenadores da frente, que também é do PP, minimiza a discordância e atribui o apoio dos colegas a Rossi a questões partidárias. É porque o cara do MDB vai votar no cara dele. Posso te assegurar que a grande maioria está com Lira. Quem não está apoiando são os parlamentares ligados ao MDB. E você vê, olha só, outro coordenador da frente, Pedro Lupion, que é do DEM, afirma que está trabalhando para levar a maioria da bancada para apoiar o Lira. Um cara do DEM está afirmando que está trabalhando para levar. Então, aparentemente, foi mais uma tentativa da mídia de tentar desestabilizar o resultado das eleições. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí, vejam só que interessante. Nosso presidente veio para falar do que depender dele. A população vai poder comprar algumas coisinhas aí para se defender. E ele fala o seguinte, nós batemos o recorde ano passado em relação a 2019. Mais de 90% na venda de armas. Está pouco ainda, tem que aumentar mais. O cidadão de bem, há muito tempo, foi completamente desarmado. E aí Bolsonaro falou que essa semana, assim, tem 3 decretos para sair. Acho que saem essa semana. 2 ou 3. Eu não posso ir além da lei. Vai facilitar mais as coisas para vocês. Sempre tentando fazer tudo o que ele pode dentro das suas limitações. Envolvido na disputa para emplacar aliados na eleição, que vai renovar, né? A presidente da Câmara, olha só. Bolsonaro disse que a tramitação do projeto que pretende aprovar sobre o tema, olha só, você poder se defender, dependerá do próximo presidente da Câmara. Bolsonaro está... Gente, vocês estão vendo? A dedicação de Bolsonaro no tema não é aleatório. Bolsonaro viu o problema que ele teve nas mãos durante 2 anos da gestão Rodrigo Maia. E agora, olha só que coisa interessante. Mais uma matéria do Estadão. Aí eu li assim, eu li o texto e o título fica assim, peraí. Lira e Baleia divergem sobre projetos que retiram poder dos governadores sobre as polícias. Aí eu parei assim, falei, tira poder dos governadores e faz o que com isso? Aí eu falei o primeiro parágrafo. O candidato a partido Bolsonaro afirmou que poderá pôr em votação projetos que retiram o poder dos governadores sobre as polícias civil e militar, caso haja maioria. O Baleia Rossi falou que vê a discussão como inoportuna, e a matéria só discorre sobre isso. Aí eu fiquei assim, né? Falei, cara, eu não sei se é bom tirar o poder dos governadores. Não sei, a matéria não me informava. Eu prefiro Bolsonaro comandando a polícia do que um governador. Mas centralizar no presidente também acho complicado. Sei lá, se um dia a esquerda voltar ao poder, 2040, 2050, eles vão controlar a polícia, isso é meio complicado. E aí? O que deve ser feito? Aí, eu como bom pesquisador, fui atrás para entender o que é que se trata o tema. Aí eu achei outra matéria, também do Estadão. Governadores criticam projeto que reduz poder sobre as polícias. Dória vê interferência de Bolsonaro. Olha a manchete, né? Peraí, o Bolsonaro interferindo na polícia, que história é essa, cara? Tema meio complicado, tenho que saber mais sobre isso. Aí eu fui lá ler. Governadores já se mobilizam contra 2 projetos de lei orgânica das polícias civil e militar que restringem o poder público dos estados sobre as tropas armadas e os bombeiros em todo o país. Parte do chefe dos executivos estaduais apontou inconstitucionalidade e interferência do Planalto nas polícias, uma das bases de apoio do presidente Jair Bolsonaro. Peraí, Bolsonaro... Que bom, né? Que Bolsonaro tem apoio da polícia, né? Que bom, né? Mas está interferindo na polícia, Bolsonaro, por quê? A reação mais forte partiu do Dória. Aí eu fiquei assim, peraí, se o Dória tá contra, deve ser algo bom. Mas eu ainda fiquei assim com medo da questão do longo prazo. Será que a longo prazo isso não pode virar algo ruim contra a gente? A esquerda ter força? A gente vai chegar lá. Como revelou o Estadão, os projetos prevêem mudanças significativas na estrutura das polícias. Estabelecem, por exemplo, um mandato de 2 anos para os comandantes, de tudo a PM, bombeiros, delegados gerais da Polícia Civil, além de condicionantes para que sejam demitidos. Opa, peraí.
Quer dizer que o Dória não vai poder ameaçar, sabe? Os coronéis, os comandantes. Você não tá falando que eu quero, eu vou te demitir. Ô, rapaz, quer dizer que não vai poder mais demitir o governador de qualquer jeito? Vai precisar de uma justificativa? As propostas são alvos do lobby classista e foram discutidas com o Ministério da Justiça. Ou seja, quem pediu isso foi a própria força policial. A lei tem um respaldo da polícia, não é do governo. Somos radicalmente contra, fala o Dória, né? E diz o seguinte, Tucano afirmou que, logicamente, a interferência política do Planalto na proposta das polícias. Para ele, os projetos são de uma visão de quem gosta de pólvora. É só maluquice, né? Como os projetos de leis estavam circulando apenas entre os policiais, os governadores ainda não haviam se debruçado sobre essa articulação, nem sobre o impacto dos projetos em suas prerrogativas. E no final, olha só esse último parágrafo. Questionados pelo Estadão, os 2 únicos governadores originários das carreiras militares, né, que seriam o Carlos Moisés, que é coronel dos bombeiros, e Márcio Rocha de Rondônia, que é coronel da PM, eles não quiseram se manifestar. Governadores que foram eleitos devido ao apoio da classe militar resolveram, eu não quero comentar, que eu não quero me queimar com corporação. Gente, aparentemente é apenas um desejo da polícia para tentar tirar o poder de repressão que os governadores colocam de ameaçar em demitir quando você não faz o que eles querem. E olha só que interessante. O Globo trouxe mais um complemento. Bancada da Bala articula com o governo projeto que diminui a autonomia dos governadores sobre a PM. Não é que o governo federal vai ganhar mais força, é só que os governadores vão perder. Quem vai ganhar força com esse projeto é a instituição da própria polícia, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil. Entre as mudanças está a criação de uma lista tríplice para a escolha de comandantes generais e a obrigação do governador justificar o motivo da demissão, da exoneração. Os governadores podem destituir os comandantes, hoje eles podem tirar sem justificativa. Tá vendo? Lista tríplice, gente. A própria corporação, a própria polícia vai indicar 3 nomes para dificultar que um governador do PSOL, do PT, coloca aquele coronel que é ligado ao PSOL, né, lá da PM, para chefiar alguma coisa. E ó, o soldado raso recebendo no lombo, ó, todo dia, o cabo, o sargento. Olha só que, rapaz, o povo sempre reclama do governo, né? Até parece que a culpa é de Bolsonaro. Atualmente, os comandos gerais podem ser escolhidos livremente. E não é assim, cara. Vai ter a mesma exigência, tem que ser um oficial de alto escalão, mas vai ser na lista tríplice. O substitutivo ao projeto apresentado em 2001, no entanto, prevê que os governadores terão que escolher os seus comandantes generais a partir de uma lista tríplice formada pelos próprios oficiais de mais alta patente. Melhora um pouco. É a própria instituição que vai dar aí 3 nomes. Escolhe aí, Dória. E Dória não quer. Dória quer colocar alguém que ele possa controlar na coleirinha. Aí você vê, ó, a preocupação de especialistas em segurança pública é que o projeto retire dos executivos estaduais o controle sobre isso daí, né? Especialmente em um contexto em que Bolsonaro, que tem significativo apoio entre policiais militares, trava disputas políticas com governadores. Meu Deus! Não podemos deixar que a polícia se governe porque a polícia gosta de Bolsonaro. Vai que entra um bolsonarista. Tem que ligar, né? Talvez aí algum ligado com que faz coisa errada. E aí a gente vê, né? A Ilona Zabot tava ontem lá no Roda Viva. Ontem não, na semana. Acho que foi ontem, na verdade. Não tô perdendo aqui nos dias. Pra falar que temos que ver a questão de Marielle, as milícias. Só faltou falar mal da... esculhambar, falar, não, vamos acabar com a polícia. Só faltou pedir por fim da polícia, a polícia no Brasil. E aí, gente, vejam só, é por isso que os governadores também querem ter o controle. Ontem, a população de Belo Horizonte tomou as ruas. Os vídeos, gente, é uma multidão enorme. Multidão. E o povo, o Maldonado falou o seguinte, ó, é isso aí, cara, não é micaretinha não. É um cara lá, subiu no palanque, gente, é só povo, não vi nenhum movimento organizado, povão mesmo, o cara assim, ó, eu não vou mais pagar IPTU. Não vou. Se ficar do jeito, eu não vou pagar IPTU, cara, parei. E a população, e aí, Calil, vai fazer o quê? Vamos ver, né? Se a população tomar as ruas aí de forma contínua, vai botar o quê? A polícia? A polícia agir contra a população? Será que o Calil vai fazer isso? Vamos ver, né? O que vai acontecer no estado de Minas Gerais. Olha só também, pra gente agora correr rápido, só pra comentar sobre a questão das redes. Tinha muita coisa pra comentar. Acho que não vai dar pra comentar tudo, mas vejam só. A OAB saiu em defesa dos jornalistas que sugeriam que Bolsonaro deveria tirar a própria vida.
Quem se surpreendeu, né? Em vez de criticar quem clama pelo que o presidente retire a própria vida, a OAB reclamou do governo federal. A abertura de investigações policiais sobre artigos escritos pelo jornalista Rui Castro e Ricardo Noblar é mais uma atitude deste governo de intimidação da imprensa e contra a liberdade de expressão. Gente, depois a matéria da revista Oeste aqui traz, criticado pelo próprio empregador. A própria revista Veja repudiou de forma veemente as publicações. Mas pro AB, né, é só perseguição do governo. E aí, vejam só, novo tipo de perseguição. O pessoal lá, que gosta de vestir a roupa preta, foi pra frente de uma livraria. Quem trouxe aqui foi, inclusive, foi o Leandro Russo, eu divulgo aqui no Brasil, pedindo que tem um determinado livro que tem que ser removido. Queimar livros. A gente já viu isso no passado, hein? Desaparecer com livros, hein? Ah, rapaz. Olha só, né? Essa esquerda. Tá, a história realmente tá parecendo cíclica. E aí, vejam só. O Parler, diante de tudo que aconteceu, entrou agora com um processo contra a Amazon. Vamos ver o que vai dar, né? Não vai ficar... Tem muita água para rolar. As decisões tomadas contra a plataforma que prega a liberdade de expressão têm o objetivo de beneficiar o rival Twitter e são motivadas por ressentimentos políticos. Imagina se no Brasil o Parler fizesse a mesma coisa e entrasse um processinho no CAD. Botar o CAD para correr atrás. Eita, senti a mão pesada do CAD. Fica a dica aí, né? Se tiver alguém do Parler no Brasil. E aí, pessoal, vimos mais uma vez, o Verdivaldo tá enfurecido. Ele tá enfurecido do que tá acontecendo. Ele tá full pistola aí com as Big Techs, falando, o monopólio da tecnologia. Aí citei as grandes. Tem riqueza e poder mais concentrado do que qualquer outro na história. Eles usaram a força bruta em três vezes em 3 meses para manipular a política, censurando a posta da New York Post, banindo o presidente e destruindo o Parler. E os liberais são extremamente favoráveis. Verdivaldo tá danado. Depois ele vem para falar, que a Angela Merkel, que é de esquerda pra valer, ela é de esquerda, ela criticou o que aconteceu, falou que é censura. O direito à liberdade de opinião é importância fundamental, disse Steffen Seibert, porta-voz da Merkel, a repórter em Berlim. E o Verdivaldo fala o seguinte, sabe o que é que torna os comentários da Merkel tão marcantes, tão assim importantes? É que, além de sua acrimônia bem relatada com Trump, ela é meio brigada, a Europa em geral e a Alemanha especificamente tem tradições de liberdade de expressão muito menos permissivas do que a América. No entanto, até mesmo Merkel acha isso alarmante. Ou seja, um lugar que a liberdade de expressão não é tão grande como os Estados Unidos, tá vendo com preocupação. Depois você vê o Glenn trazendo também o López Obrador, presidente. Esse aqui é comunista mesmo, do México, Foro de São Paulo. Mais uma vez, criticando, falando difícil, esse negócio aí, esses gigantes do Vale do Silício. Por quê? Porque ele tá contra o prédio globalista. Ele fala, não vamos aqui tentar criar, né, um governo mundial com poder para controlar, sabe, a mídia como um todo e as redes sociais. Porque, cara, esse poder tá virando aí um tribunal de censura. Aí ele fala como se fosse a Inquisição não foi isso. Mas não vai ser como a Inquisição, né? Ele fala assim que vai ser um tribunal que você vai moldar a opinião pública. Isso é muito sério. Líderes mundiais de esquerda estão preocupados. Vamos ter muita coisa, gente. Muito desenrolar. E o Verdivaldo ainda fala, além do chanceler alemão e do presidente mexicano, 2 ministros franceses disseram estar chocados e perturbados com a onda de censura do Vale do Silício. Olha só, briguem mais entre vocês. Eu sei que, na verdade, eles estão chateados porque eles queriam ter esse poder, eles não têm. Mas, nesse prezado momento, acho que qualquer ajuda tá sendo bem-vinda. E aí, diante do que está acontecendo, a Polônia poderá multar em 1,8 milhão de euros rede social que censurar usuários. É uma nova lei aí, né? Um projeto de lei que tá aí para ser votado. Já pensou? Mais coisas estão acontecendo. Mais movimentações. Olha essa. Comissão Europeia troca o WhatsApp por Signal para aumentar a segurança. Você nem está sabendo. Não sei se vocês aceitaram. Eu até hoje não aceitei, mas tá lá. Se você não aceitar os novos termos de serviço, a gente vai... Tipo assim, você não vai poder usar o WhatsApp.
Teve uma foto que pra mim foi o meme que melhor descreve esses novos termos. O cara pegou um banheiro público. Sabe as divisórias do banheiro público? O pessoal às vezes usa madeirite, às vezes mármore, faz banheiro chique. O cara colocou vidro. Você olha, por lá você tá vendo todo mundo no banheiro. É tipo isso. Você pode usar o banheiro, agora parede de vidro. Vai usar o banheiro público com parede de vidro? Todo mundo te vê fazendo o número 2? Meio complicado. Eu acho que é o mesmo, dia 8, acabou o WhatsApp pra mim. Dia 8 eu tô fora. Aí você vê aqui a RT, ó. A assessoria de imprensa do Erdogan abandonou o WhatsApp e o governo pediu um boicote nacional ao aplicativo. Muitas movimentações nas redes. Muitas movimentações nas redes. E aí, pra gente terminar, mostrar o que teve aqui no Brasil. Essa daqui, cara, não aconteceu. Não aconteceu. Já adianto, pra vocês não ficarem assim muito revoltados. Mas mostra, sabe, como esse pessoal é baixo. Vem lá os Lipigenses pra falar, ó. Vitória. Olavo de Carvalho tem conta banida pela PagSeguro. Aí o Guilherme Amado traz a matéria da época, ó, Olavo é banido no PagSeguro. O pessoal tá comemorando. Tá comemorando. Aí você vê, ó, essa é uma conquista de todos que lutam por uma internet mais saudável. O pessoal tá comemorando. Aí você vê, né, Felipe Neto. Após meses de pressão pública, campanhas do Lipigenses, blá blá blá, PagSeguro finalmente baniu. Grande dia. Tá celebrando, né, que o senhor não vai ter como receber o próprio sustento. Mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Aqui tá a matéria da época. Você vê, né? Trata os Sleeping Labs como apenas um movimento que cobra empresas que anunciam ou lucram com produtores, blá blá blá, né? Até parece que só faz isso. E a matéria começava falando o seguinte, ó. Todas as assinaturas vinculadas ao PagSeguro foram canceladas e não haverá mais renovação automática para quem utiliza este meio de pagamento. Falava lá, que estava lá no site de Olavo de Carvalho, mostrando que meio que ele tinha removido. O PagSeguro tinha removido. E nada melhor do que o próprio Olavo para esclarecer o que aconteceu. Ele diz, ó, o PagSeguro tem resistido ao assédio do Sleeping Giants e nunca incomodou o Seminário de Filosofia. Mas o serviço não era mais compatível com a nova versão do site. Essa história de que fui banido é pura fake news. Gente, professor Olavo, graças a Deus, uma alma caridosa ajudou o professor, que agora ele está com um novo serviço que ele não precisa mais do PagSeguro. Ele agora pode receber sem o PagSeguro. Que tristeza, hein? Que tristeza. Pode receber sem o PagSeguro. Vai lá, faz o que quiser. O professor vai continuar a vender os seus cursos. As coisas se mudam. E é isso daí, galera. É um grande retrato que está acontecendo. Dificuldades virão, as perseguições irão aumentar, mas eu tenho certeza que vários de vocês vão sempre vir com ideias para achar soluções. Sempre trazendo alguma solução. Eu termino aqui divulgando para vocês os valores. Com R$60 você tem acesso ao cofre aí mensal, você tem acesso a todas as aulas. Você inclusive pode baixar as coisas, baixar em áudio, se você quiser ouvir depois. Eu mesmo tenho todos os áudios já baixados já. Trimestral, você ganha um desconto. O professor é tão gente boa que o mesmo desconto que você tem pagando trimestralmente, você tem pagando semestralmente, você tem também pagando anualmente. Então tá aí, divulgação do Seminário de Filosofia do COF, curso lá de filosofia do professor Olavo de Carvalho. O pessoal comemorando que ele foi calado, que a perseguição funcionou, mas no final dos dias não funcionou. E agora o professor está blindado, sabe, das garrinhas dessa gente. O choro é livre e Deus é bom. E com isso, meus amigos, eu fico por aqui. Quero agradecer vocês que são membros, tornam possível o canal continuar crescendo, investindo. Estou pensando no que fazer quando juntar um dinheiro novo, que comprar agora de novo investimento. Ontem teve o Talking Show com o Evandro Fusari. Falei até no áudio do Telegram. Começar a chamar pessoas de outras áreas. Evandro é da área de produção de conteúdo. Falar bastante de cultura japonesa, anime, jogos. Trouxe. Quem sabe aí, né, o jovem vai lá, assiste, acaba chegando aqui no canal. Devo colocar aqui o vídeo também no canal mais tarde. Mas já está disponível nas plataformas de podcast. Tá no canal Talking Show. Todos os podcasts tá aí. Canal de corte tá aí na descrição. Todos os links, todas as redes sociais, tá tudo na descrição. Fico por aqui, aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu. E dá aquela curtida e compartilhada. Não esquece não, viu?